Olá, eu sou Francisco Medeiros. O objetivo do vídeo de hoje, em primeiro lugar, é resolver uma questão de vestibular que faz uma relação entre espaço e tempo. Se uma nave espacial viajar durante alguns anos e voltar, será que o tempo vivido na Terra é exatamente igual ao tempo vivido no interior da nave espacial? Segundo lugar, eu queria discutir 3 paradoxos envolvendo o tempo. Embora eu saiba que existe mais de 20 paradoxos, eu vou falar de apenas 3 e vamos comprometer a discutir futuramente outros paradoxos. E aí, na etapa final, eu vou fazer um pequeno comentário sobre o filme Vingadores, o Ultimato. E aí essa discussão do filme Vingadores é porque no e-mail existem algumas perguntas e eu vou devolver algumas perguntas também, já que todo mundo tem várias deduções, muita gente tem muitos comentários por aí e eu acho que todos eles merecem ser analisados. Toda linha de raciocínio merece ser avaliada, né? E aí, em relação à primeira etapa que eu havia falado, de uma questão de vestibular, já que a questão é meramente de física, eu não vou negar para você que está assistindo o vídeo que cada vez mais as questões de exatas envolvem mais de uma disciplina. Tem questão de física que está misturada com matemática, tem questão de física que está misturada com química, e a tendência é as questões de concurso público envolver 2 ou mais disciplinas. Em relação a essa questão, que já vai fazer uma menção à teoria do tempo, ela vai dizer o seguinte, ó. A relatividade proposta por Galileu e Newton na física clássica é reinterpretada pela teoria da relatividade restrita, proposta por Albert Einstein em 1905, que é revolucionária, porque mudou as ideias sobre o espaço e o tempo, uma vez que a anterior era aplicada somente a referenciais inerciais. Em 1915, Einstein propôs a teoria geral da relatividade válida para todos os referenciais, inerciais e não inerciais. Ainda acerca do assunto tratado no texto, resolva a seguinte problema. Considere uma situação fictícia que se configura como uma exemplificação da relatividade do tempo. Um grupo de astronautas decide viajar numa nave espacial, ficando em missão durante 6 anos, medidos no relógio da nave. Quando retornam à Terra, verifica-se que aqui se passam alguns anos. Considerando que c é a velocidade da luz no vácuo e que a velocidade média da nave é 0,8 c, é correto afirmar que ao retornarem à Terra se passaram letra A 20 anos, letra B 10 anos, letra C 30 anos ou letra D 12 anos. E aí de antemão já queria dizer o seguinte para você: na Terra, a velocidade da Terra é bem menor do que a velocidade dessa nave espacial, que é de 0,8 c. Então, com certeza, na Terra se viveu mais do que 6 anos. Como a gente comprova isso matematicamente? Vamos pensar da seguinte maneira. Se a gente substitui ΔT, o intervalo de tempo vivido na Terra depende de ΔT vivido no espaço, se passaram 6 anos. E aí eu tenho raiz quadrada de 1 menos v elevado ao quadrado, é a velocidade da nave espacial. O texto diz que é 0,8 c. Lembrando que eu tenho que elevar isso ao quadrado. No denominador, eu tenho c elevado ao quadrado. E quando eu continuar o meu cálculo, eu tenho 6 sobre raiz quadrada de 1 menos 0,8c ao quadrado é 0,64c elevado ao quadrado. Sem esquecer que eu tenho que dividir
pelo c ao quadrado. C a gente chama de velocidade da luz no vácuo, que é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Eu posso cortar o c ao quadrado com o c ao quadrado, e aí quem sobrou para mim? Eu fiquei com 6 aqui, raiz quadrada de 1 menos 0,64 é 0,36. E aí, para concluir o meu cálculo, o meu intervalo de tempo, ΔT, na Terra, eu terei o seguinte: 6 sobre raiz quadrada de 0,36 é 0,6. Logo, 6 sobre 0,6, isso vai dar 10 anos terrestres. Ou seja, a alternativa correta na questão do vestibular de você que mandou para o meu e-mail é de 10 anos terrestres. A nave espacial viveu no espaço durante 6 anos. E aí na Terra, paralelamente a isso, nós teríamos vivido 10 anos. Então a primeira parte do vídeo está cumprida. Segunda parte é discutir alguns paradoxos. Eu vou escolher 3 paradoxos para fazer uma superficial discussão. Primeiro paradoxo, o paradoxo do avô. E aí eu vou deixar algumas perguntas para você que está assistindo o vídeo agora. Primeira análise: se o cara pudesse voltar ao passado e matasse o seu avô antes que ele tivesse filho, que consequências aconteceriam? Porque veja bem, se esse cara matasse o avô dele, não que eu fosse a favor, eu sou contra qualquer tipo de pena de morte, eu acho que nós temos que rever os tipos de pena. Então você que está assistindo o vídeo não acha que eu estou fazendo propaganda para a pena de morte, tudo bem? Só estou analisando o paradoxo, a princípio, mais famoso de todos. O cara foi lá no passado e matou o avô dele. Se deixasse o avô dele ter filho, talvez ele teria nascido. Agora vamos analisar o seguinte: se ele matou o avô antes que gerasse filho, o avô não teve filho e, consequentemente, também não teria neto. Ou teria neto? Qual é a sua opinião? Escreve aí no comentário. Porque, na minha opinião, se ele voltasse ao passado e matasse o seu próprio avô, na verdade isso seria impossível. Porque ele não teria nascido e ele não teria motivo para voltar ao passado. Paradoxo número 1 teria sido o paradoxo do avô. Agora deixa eu pensar no paradoxo sugerido de número 2. Paradoxo 2, paradoxo da acumulação. A pessoa, ele vai duplicar, ele volta outras vezes no mesmo momento do passado. E aí eu deixo a seguinte pergunta: se o cara pudesse voltar ao passado, e aí você que não assistiu ainda o filme Os Vingadores Ultimato, dê uma pausa no vídeo, hein? Porque tem bastante spoiler aqui. A ideia é imaginar que a pessoa volta ao passado deixando a sua existência ocorrer naturalmente. E aí a minha primeira pergunta que eu deixo para você é o seguinte: se esse cara volta ao passado e pudesse se ver como acontece no Avengers, se ele volta, quem é a cópia? Ele que acabou de voltar ou ele que está vivendo a trama ali? Lembrando que ele poderia voltar outras vezes. E aí eu deixo a seguinte pergunta: quem seria a cópia? Quando ele voltar, o que vai acontecer? Porque ele precisa voltar. Afinal de contas, no presente, só existe um eu. Então ele teria que voltar, tudo bem? Uma outra pergunta que eu queria deixar para você é: será que ele conseguiria mexer no passado? Porque se ele está indo mexer no passado, já é uma comprovação de que ele não conseguiu mexer no passado. Afinal de contas, ele está tentando fazer isso. Beleza? E aí o terceiro paradoxo citado no e-mail é o seguinte paradoxo: é o paradoxo do deslocamento em trânsito. Ou seja, o indivíduo, ele vai mexer no passado. E quando ele mexe no passado, o presente dele estaria passando também. Ou não estaria passando? Ou será que enquanto ele mexe no passado, o presente dele
dê uma pausa para que as coisas que ele possa mexer no passado não fossem influenciadas? E aí eu deixo essa dúvida para você. E aí eu fico com um monte de dúvidas em relação ao filme lá dos Vingadores, o filme Ultimato, que é um filme magnífico, é realmente muito interessante, mas eu fiquei com algumas dúvidas. E aí a minha dúvida, que ficou muito clara, é o que aconteceu com o Capitão América. Porque o Capitão América, ele vai lá no passado, não é isso? Ele pretende devolver as joias, e eu fiquei com uma dúvida muito grande. Como é que ele devolve a joia pro Caveira lá? Será que foi pacificamente? Será que ele chegou? Oi, beleza? Como é que vai? Eu vim deixar a joia aí pra você, tudo bem? Tô sentindo sua falta aí. Será que foi assim que ele devolveu a joia? Como é que ele devolveu a joia? Se a intenção era devolver a joia e não dar nenhuma possibilidade de dar moleza pro Thanos, eu continuei pensando em algumas coisas. Porque quem conseguiu a joia foi o Homem de Ferro. Por que o Homem de Ferro ele dá o estalo na luva, já que todos sabiam que só quem conseguiu sobreviver foi o Hulk, cara? Se o Hulk sobreviveu, por que ele não dá um outro estalo? A minha dúvida é, será que não foi interessante para eles deixar com que o Homem de Ferro morresse como um herói? Por que o cara morre como herói? Será que há um desinteresse em manter o Homem de Ferro para os próximos filmes? Agora, o Hulk não conseguiu voltar ao passado. Eu diria, o Professor Hulk não conseguiu. E se a filha do Homem de Ferro não conseguisse mexer no passado? Eu fiquei com essa dúvida. Porque o próprio Capitão América, ele volta no passado e ele decide voltar com a sua amada. E ele viveu uma longa vida com a sua amada. Ele não volta pela máquina, ele já tá lá no canto. E aí ninguém viu ele aparecer ali. Será que não é o Capitão América que estava esperando que eles aparecessem? Agora eu fiquei pensando, eu só consigo imaginar uma única situação. Ou o Capitão América voltou ao passado e viveu a sua vida ao lado da sua amada, ou o Capitão América ajudou os Vingadores a destruir o Thanos. As duas coisas eu não consigo imaginar. A sua amada, por exemplo, afinal de contas, ela casou com um desconhecido, ela casou com o próprio Homem de Ferro, ou ela não casou? Eu acredito que ela tenha casado, mas ela casou com um desconhecido? Porque se você bota ela para casar com o Capitão América, automaticamente você anula a participação dele na luta contra o Thanos. E aí, que fim aconteceu? Né? A única parte positiva do filme, claro que eu fiquei triste, porque o filme americano matou a Viúva Negra, matou uma russa, né? Fiquei triste por isso. Achei bastante interessante a ideia de que o grande rei, né? O nosso querido Thor, cara, ele volta, ele continua sendo herói, apesar de ser barrigudo. Então você que está acima do peso, assim como eu, pare de se culpar, tudo bem? Porque o filme deixa bem claro que um herói, ele pode sim ser barrigudo, né? Eu fiquei um pouco calmo nessa hora. Fiquei pensando que o grande salvador da história, o grande herói, trata-se de um rato. Foi um rato que salvou todo mundo, né? Achava que o Hulk, ele tinha que lutar contra o Thanos. Além disso, ele poderia sim dar o estalo, poupando a vida do Homem de Ferro, que teria um final super bonito ao lado da sua filha. Ele poderia criar uma sucessora sem necessariamente aparecer nos próximos filmes da Marvel. E aí a sua amada, aquela mulher que esteve com ele a vida inteira, poderia envelhecer do lado dele, né?
Enfim, são devaneios que eu tenho. Eu acredito que essas lacunas e muitas outras que eu vou discutir no próximo vídeo, talvez o filme possa explicar, beleza? Agora, as pessoas ficam pensando assim, o que aconteceu com o Loki? Será que o Loki está vivo? As pessoas pensam assim, o Visão, dentro de uma linha coerente, o Visão pode voltar? Ou o Visão nunca existiu, né? Será que o Visão nunca existiu? Se você regredisse do início, vamos voltar lá do início. Chega de luta contra o Thanos. O Capitão América, salvador do mundo, um americano. Esse cara viveu a vida dele, né? Ele viveu a sua vida inteira com a sua amada. Legal. Mas se ele fez isso, os conflitos não têm por que ter acontecido. E se os conflitos não aconteceram, na verdade, o Homem de Ferro e a Viúva Negra não teriam morrido. E aí, por que você aceita a anulação do tempo para alguns fenômenos e não para todos eles? Por que o filme quis deixar bem claro que o Hulk não conseguiu voltar? Mas será que isso não teria o interesse da filha do Iron Man voltar? Ela poderia querer voltar para dar vida ao seu papai. Por que não? Por que ela não daria vida ao seu papai? Não é? E aí surgem muitas dúvidas, surgem muitas intrigas, né? O Homem de Ferro tá aí. Será que ele para de aparecer nos filmes? Agora vamos torcer para que o novo rato apareça de novo. Resta-me, portanto, que o novo rato apareça, ou o mesmo rato apareça e reconstrua essa história. Ainda que o Homem de Ferro não seja interessante para os próximos filmes, por que não reconstruir a sua vida, não apenas como um herói, mas como um marido e como um pai que ele sempre quis ser, beleza? Então, se você tem mais dúvidas, coloca aí que o próximo vídeo eu vou trazer mais dúvidas, vou trazer mais perguntas, vou trazer mais questões de vestibulares e vou trazer mais paradoxos, tudo bem? Espero que o vídeo tenha ajudado. A você que ainda não assistiu o vídeo, se você assistiu o vídeo, me perdoe, porque eu acabei discutindo muitos spoilers, né? E se você assistiu, coloca mais dúvidas aqui, porque eu quero discutir com as pessoas, eu quero trazer mais pesquisas e eu quero evidenciar essa coerência, tanto a possível coerência dos Vingadores que voltaram ao passado, não se confrontando com eles, o Homem de Ferro se viu naquele momento, e eu quero discutir também uma possibilidade de o Capitão América ter voltado ao passado, tendo sido duas pessoas, o Capitão América que teve a possibilidade de viver a sua vida inteira com a sua amada, coisa que não acontece com o Homem de Ferro, e ao mesmo tempo ele ajudou os Vingadores. Então fica essa dúvida na lacuna, né? Excelentíssimo filme, acho que ainda vai puxar gancho para outros filmes. Infelizmente não teve créditos, tirando as nossas esperanças, mas eu espero que o Capitão América volte, que todo mundo volte e que o Homem de Ferro, quem sabe, não seja relembrado pela sua filha. E agora resta-me torcer para que apareça um novo rato e quem sabe esse rato seja capaz de reorientar o sucesso de um resgate da vida do Homem de Ferro, um resgate da vida da Viúva Negra também, e quem sabe os próximos episódios continuam existindo, ainda que surjam novos heróis, a própria filha do Homem de Ferro, que eu acredito realmente que um grande desafio dela, como a filha de um grande cientista, seja resgatar a vida do seu próprio papai, beleza? E que o Thor, ora, deixa o cara ser herói, mesmo sendo acima do peso. Que preconceito com as pessoas que estão acima do peso, cara. Um forte abraço e tchau, tchau.